Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje nós vamos estudar a seguinte lição da Escola Bíblica Dominical, que tem como título O Cristão e a Política, Realizações Positivas. O seu autor é o pastor Marcos Elias da Silva. A palavra política é derivada do termo grego politikos, que designava os cidadãos que viviam na polis. A palavra polis em grego também significa cidade, que por sua vez referia-se, confirmo, à cidade, e em sentido mais abrangente, à sociedade organizada, com uma certa estrutura social e política. Onde quer que haja duas ou mais pessoas, interessante observar isto, haverá a necessidade de definir regras de convivência, limites de ação e deveres comuns. Há uma frase clássica em direito, ibi societas, ibi ius, onde há sociedade, há direito, há justiça. A justiça existe de qualquer maneira, só que tem que se criar um documento neutro e não fazer a vontade individual de cada pessoa, que nunca vai se encontrar a conclusão. A política se realiza justamente no ato de existir o Homo sapiens, nós os seres humanos, que é o que sobrevive, que é o que lidera, que é o que governa, e em conjunto com outros seres humanos, quer do mesmo sexo ou com o sexo oposto. Dessa forma, a origem da política remonta, aliás, à participação na comunidade e na vida coletiva. Uma concepção bem diferente do que se costuma pensar sobre política como algo limitado aos políticos profissionais e longe do nosso cotidiano. Quando nos referimos ao assunto, uma das primeiras coisas que nos vem à mente são os partidos políticos, isto é, as entidades que agrupam políticos em torno de uma mesma ideologia e lançam seus candidatos para serem eleitos aos diferentes cargos existentes. Na lição de hoje, tratando de um assunto tão importante quanto polêmico, vamos destacar os tópicos seguintes. Primeiro, o cristão e a participação na política. Aliás, é um tema bastante atraente. Nossa participação na política se inicia quando requeremos o título eleitoral no Brasil. O voto é facultativo. Somente àqueles que têm idade entre 16 e 17 anos. A partir dos 70 anos, também é facultativo. Ao votarmos, exercer um direito constitucional e democrático, estamos exercendo o nosso próprio direito pessoal. É um direito conquistado com muita luta no período histórico da redemocratização do Brasil. Por isso, a política está relacionada à vida de todos os cidadãos, visando o bem comum. É importante ressaltar que essa participação política só é possível num sistema democrático de direito. E ela pode ser ainda mais efetiva quando o cristão pleiteia um mandato, concorrendo numa disputa eleitoral. Temos vários cristãos que exercem cargos eletivos e precisamos acompanhar, a fim de saber se estão agindo com ética e transparência. Infelizmente, alguns não têm dado um bom testemunho. Todavia, ainda há aqueles que têm conseguido exercer uma boa influência na sociedade. E trabalham honestamente, visando o bem comum. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. É uma referência bíblica que acabei de ler, está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Uma das melhores maneiras de escolher nossa participação na política está em saber quem escolher. E escolher bem os candidatos para que defendam os princípios cristãos que valorizam a vida. A não legalização do aborto, da descriminalização das drogas, a defesa da família, a justiça social e a liberdade religiosa são alguns destes princípios. Aliás, são as nossas bandeiras. O eleitor cristão tem um peso considerável no processo eleitoral brasileiro. Desta forma, deve participar exercendo o seu direito democrático, escolhendo os seus representantes através do voto. As últimas eleições constataram um grande número de abstenções, votos em brancos e nulos. Isso é lamentável, pois enfraquece a democracia. Quando não se elege um bom representante, outros políticos com condutas duvidosas poderão ocupar determinados cargos, prejudicando a sociedade. Por isso, é importante nossa participação no processo eleitoral. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Provérbios capítulo 29, versículo 2. Aplicação deste trecho que acabamos de estudar. Como tem sido nossa participação na política? Temos criticado os políticos e permanecido passivos? Ou nossa atuação tem servido para tentar mudar as diversas mazelas da sociedade brasileira? Ponto número 2. Bons exemplos bíblicos na política. Ao nos depararmos com os livros dos reis no Antigo Testamento, observamos que quando um rei era temente a Deus, o povo se inclinava para o Senhor. E assim era abençoado como nação. Havia prosperidade, justiça social e segurança pública como resultado das vitórias contra os inimigos. E contra os inimigos externos, principalmente. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele, todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de se submeter a ele. Este fato está lá em 2 Reis, capítulo 18, versículos 5 e 7. Porém, quando um rei era ímpio, o povo também se distanciava do Senhor e sofria trágicas consequências. Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um lado ao outro. Além disso, levou Judá a cometer pecado, a fim de que fizessem o que o Senhor reprova. Registro bíblico em 2 Reis, capítulo 21, versículo 16. Já o rei Josias, neto de Manassés, desde jovem buscou a presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Foi um dos reis mais importantes de Israel. Fez uma ampla reforma religiosa, política e social. Seu propósito era fazer o povo abandonar a idolatria e voltar-se aos caminhos do Senhor. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, ao seu Deus.
E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. O registro bíblico em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 33. Assim aprendemos que a prioridade de uma das nações, ou de todas as nações, a começar por seus governantes, deve ser buscar a presença e a direção do Senhor. Abro aspas. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. A referência bíblica está em Salmos, capítulo 33, versículo 12. Quando isso acontece, a nação é abençoada por Deus. Há uma boa educação, saúde pública de qualidade, e a corrupção é combatida de forma exemplar. Como precisamos vivenciar essa realidade em nosso país? Abro aspas. Busquem, pois, o primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. A participação ativa e saudável da Igreja na vida política nacional é muito importante para que ocorram estas mudanças. Guarde bem isso. Através do comparecimento às urnas para votar, fazendo boas escolhas de candidatos que se comprometam em defender os princípios cristãos, podemos contribuir para a formação de um país mais justo e solidário. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa pátria. Que Ele desperte sua igreja para sermos sal da terra e luz do mundo, conforme está lá registrado em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Uma aplicação. Será que realmente podemos ser um país com justiça social, com uma distribuição de renda mais justa e com menor índice de violência? O que temos feito na prática para que o Brasil seja uma nação melhor? Vamos para o ponto número 3, a fé cristã e a política. Abro aspas, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Este versículo está registrado lá na carta de Paulo a Tiago, no capítulo 2, versículo 18. Isto é a carta de Tiago. Para muitos, a fé cristã e a política são polos antagônicos. Alguns têm ojeriza à política, enquanto outros amam de paixão. Como achar um meio termo onde encontrar um ponto de equilíbrio? Abro aspas. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Carta de Paulo, a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. A vontade de Deus é que sejamos cheios do seu Espírito Santo, a fim de que seu caráter seja formado em cada um de nós. Volto a mencionar Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, versículos 22 e 23. Dessa forma, independente de atuar em qualquer função ou profissão, daremos um bom testemunho e glorificaremos o nome do Senhor, inclusive num cargo eletivo na política. Esta é uma das áreas em que mais a presença de Deus se faz necessária. Abro aspas. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Precisamos
de muitas mudanças em nosso país, principalmente aquelas que alcancem aos mais necessitados. Elas só ocorrerão. Vou voltar. Elas só ocorrerão se elegermos pessoas honestas e comprometidas com a palavra de Deus. Precisamos investir para uma boa educação política em nosso meio. Eis aí uma falha nossa. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas, como é feliz quem obedece à lei. Está registrado lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Até quando ficaremos passivos, vendo adolescentes e jovens sendo instruídos nas escolas e universidades a não temer a Deus e a sua palavra? Precisamos ensinar o povo de Deus a buscar sabedoria, inteligência e ousadia, a fim de saber defender a fé cristã. Precisamos atuar positivamente na sociedade, não nos corrompendo, mas vivendo a verdade de Cristo em todas as áreas da vida. Abre aspas. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma aplicação deste ponto. Será que podemos, de uma forma sábia e madura, estudar sobre a política tendo a palavra de Deus como nossa base principal? Como lidar com as pessoas que têm opiniões políticas contrárias às nossas? Vamos à conclusão. Não podemos desvincular a política do nosso cotidiano. Estamos todos inseridos na sociedade e temos problemas comuns que precisam de soluções. Algumas mudanças sociais só podem ser realizadas através de aprovações de leis no parlamento. Os políticos são os nossos representantes legais. É Deus quem instituiu as autoridades. E isso passa pela decisão e participação política de cada um de nós. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Registro bíblico, Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Devemos valorizar a liberdade democrática, exercendo o nosso direito de voto, elegendo aqueles que têm princípios cristãos e que defendam a vida, a liberdade e a justiça. Abro aspas. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores para privar os pobres dos seus direitos e das justiças, os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. A advertência que está lá registrada em Isaías capítulo 10, versículos 1 e 2. Atente bem para o que eu vou dizer. Que Deus tenha misericórdia do nosso país e nos abençoe.